Olá, meu nome é Sheila, esse é o canal Lua Sheila e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre como eu fiz as pazes com o meu corpo e o que isso exatamente quer dizer. A maioria das pessoas não tá contente com o próprio corpo, ou porque acha que devia ser um pouco mais alto, um pouco mais magro, ou então mais baixo, ou então o que quer que seja. Tem sempre alguma coisa que você pensa que tá faltando. Mas muitas vezes não é uma questão de faltar só em termos físicos. É como se cada um de nós pudesse imaginar exatamente como é fora do próprio corpo, e quando esse corpo não corresponde àquilo que a gente realmente é, digamos assim, aquilo que a gente é, quando esse corpo não corresponde, é uma tristeza só. Essa insuficiência pode ter várias naturezas. Às vezes, a pessoa quer, sei lá, sai correndo e não consegue. Às vezes ela quer voar. Às vezes ela queria ter 3 braços, sei lá, um olho, queria ler a mente das pessoas. Eu mesma queria ser bruxa. Ainda quero, na verdade. Talvez seja. Volta. Desde a minha adolescência, a minha relação com o corpo tá atravessada por essa falta. É como se ele não fosse mágico o suficiente. Meu corpo não é mágico o suficiente. Eu queria estar por aí movendo coisas com a cabeça. Eu queria estar por aí movendo coisas com a mente. Eu queria estar, sei lá, fazendo coisas crescer. Eu queria transformação na minha frente. E eu não conseguia, então, pra mim isso sempre era uma questão do corpo. Meu corpo não pode, meu corpo não consegue, meu Deus do céu. É como se em alguma outra existência eu tivesse podido fazer isso, tivesse uma saudade imensa desse poder imenso. Nossa, tão grande, meu Deus do céu. Volta. Vamos lá. E o pior de tudo é que no decorrer da vida parece que vão acontecendo coisas que vão fazendo essa relação ficar ainda mais dolorida. Porque tem coisas que acontecem e a gente sabe, quem já passou por isso sabe. Tem coisas que acontecem na nossa vida que meio que clicam, separam o corpo, a alma vai pra um lado, o corpo vai pro outro. E aí essa separação, que às vezes é só um tiquinho, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. E aí dali a pouco você tem um rio inteiro passando na distância entre você e seu corpo e é uma doideira. Aí você junta aquela coisa de que você não corresponde ao seu corpo, de que seu corpo não corresponde a você, tem uma falha de comunicação ali, com esse trabalho constante de carregar o seu próprio corpo, de ser um empecilho para que usem o seu próprio corpo. Aí pronto, seu corpo tá lá separado, sua alma de um lado, seu corpo do outro, seu corpo dá trabalho, meu Deus do céu, é esse corpo, ele te impede, ele te limita, você só quer se livrar dele. E aí como é que você faz para encontrar alguma paz? Você começa a encontrar estratégias pra você, de alguma forma, viver além do seu corpo. Um jeito é assistir séries. Pega aquela série bem trecheira, assim, que você encontra nessa série uma imagem mais parecida com você do que o seu próprio corpo. Você começa a viver dentro dessa série. Você bota toda a sua energia lá. E aí, lógico que não é uma série, nem uma temporada, nem um episódio. É uma série depois da outra. E aí pronto. Outro jeito de você fazer isso é lendo. Então você lê, você sai do seu corpo, você projeta ali a sua existência naquele livro, a sua alma inteira vai pro livro, você vive naquele livro e deixa o seu corpo pra trás, você abandona o seu corpo. Outro jeito de fazer isso é escrever. Eu escrevi esses diários na minha adolescência, esses diários em que eu inventava vidas paralelas, assim. Eu ia escrevendo como se estivesse vivendo, mas coisas completamente fantasiosas, coisas que iam muito além da minha capacidade física, enfim. Eu era bruxa, basicamente, enfim, já falei pra vocês. Só que é uma armadilha. No caso da escrita e da leitura, pelo menos, eu garanto que é uma armadilha. Eu escrevia pra sair do meu corpo, eu escrevia pra abandonar ele e fazer outra coisa, eu escrevia pra viver além dele, pra não ser sufocada pelos limites do meu corpo. Mas esse processo de escrita e de leitura acabou me levando de volta pro meu corpo. Eu vou explicar pra você. Eu costumava ser aquela pessoa que ficava um tempão fazendo cálculos, planejando, até conseguir escrever uma palavra. Eu tinha que, planejar mitologias inteiras, fazer desenho, esquema, blá, blá, blá. Só que aí, conforme você vai acumulando páginas e páginas e páginas de escrito, você vai percebendo que surgem algumas coisas. São umas fagulhas assim. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, é que essa fagulha, essa pequena coisa que surge, é o melhor que você tem. Quando eu percebi que a melhor parte do que eu escrevi acontecia justamente quando eu não tava controlando, quando eu não tava exigindo de mim saber de tudo antes de escrever a primeira palavra, antes de colocar a primeira frase no papel, eu não precisava saber de tudo, eu só ia lá e escrevia. Nossa, acho que eu não me senti tão livre na minha vida do que quando eu percebi isso. Se fosse só o que eu percebo e entendo com a minha mente, escrever ia ser muito pouco, e o que eu ia poder oferecer pra vocês ia ser muito pouco. Depois de perceber que a minha melhor escrita vinha justamente quando eu tirava a mente do caminho, eu comecei a estudar pra isso. Então, eu comecei a ler bastante sobre meditação nos sonhos, comecei a ler sobre mito, arquétipo, comecei a estudar teatro, uma coisa fantástica, porque no teatro, basicamente, você estuda pra diminuir a distância entre o impulso criativo e a expressão corpórea disso. Então, foi fundamental pra mim, essas técnicas teatrais, justamente pra parar de colocar a mente entre aquilo que eu queria escrever, que eu precisava escrever, e o que a minha mão fazia.
Que é aquela coisa, você tá aqui, você quer escrever uma coisa, aí até chegar a mão tem uma distância tão grande, é a sua mente falando, ah não, isso não, melhor não, faz outra coisa, isso não vai servir, ninguém vai ler, não. Aquele monte de coisas racionais que entram no caminho e que atrapalham tudo. Quando eu fui tirando essas coisas todas do caminho, escrever deixou de ser um momento em que eu saía do meu corpo pra um momento em que eu me conectava com o meu corpo. Porque, basicamente, eu tava fazendo o exercício de tirar a mente do caminho pra acessar a imaginação física do meu corpo. E quando você faz isso, você percebe que tem histórias que só seu corpo pode contar. Tem coisas que você nunca ia imaginar, nunca ia pensar, nunca ia... Enfim, a sua mente racional nunca ia chegar naquele ponto. Quando você deixa a sua imaginação ser tomada pelo inconsciente, por outras coisas que já atravessam, você vai muito mais longe. É que nem quando você começa a aproveitar mais a intuição na sua vida, assim. Você percebe que a mente só acessa uma pequena parte da experiência. O seu corpo tá lá inteiro nas coisas, mas você só acessa o que a mente é capaz de processar. E aí depois você fica sonhando com todas essas coisas, que é uma maneira do seu corpo processar esse conhecimento que não chega até a mente. Isso, e também tem aquela história de que, bom, o seu corpo, ele existe muito antes de você nascer. Ele é uma continuação biológica, né? Tem corpos que vieram... Tem corpos que vieram antes dele, tem corpos que vão vir depois. Ele é um ponto num processo de evolução que, enfim, é fato. Pra você estar aqui agora com esse corpo, uma série de outros corpos teve que existir. Pra você ter essa experiência agora de medo, essa experiência de resposta a determinadas coisas tão específica, esse instinto e essa intuição, teve que ter um monte de gente vivendo e um depois do outro durante milhares e milhares de anos até você chegar nesse corpício. Então tem coisas que o corpo sabe que você não acessa, mas que você faz. Vamos usar isso na vida? Vamos! Eu resolvi fazer esse canal pra compartilhar com vocês essa minha experiência de aventura corpo adentro. Contar pra vocês um pouquinho dessas técnicas, essas coisas que eu fui aprendendo no decorrer da vida pra trazer do meu corpo aquilo que ele tem de melhor, as histórias que ele tem que me contar, a vida que ele tem dentro dele e que eu, se me contento só em uma experiência mental de tudo, não acesso. É muito libertador. Tem também um esforço aqui de fazer uma ponte entre as coisas que eu pesquiso, com esse conhecimento sobre arquétipos, sobre tarô, sobre astrologia, todas essas coisas que quem me conhece no dia a dia sabe que não saem da minha língua, e os livros que eu escrevo. Esse processo de descoberta foi também um processo de descoberta de escrita desse livro. Então vamos lá, eu vou compartilhar essa minha aventura corpo adentro, eu vou contar pra vocês a relação entre essa aventura e os meus livros, a minha escrita, a minha prática criativa, e eu vou convidar vocês a vir comigo nessa aventura, a olhar os seus corpos de maneira mítica, de maneira arquetípica, a fazer uma viagem para encontrar a expressão daquilo que vocês queiram, chegar num ponto em que a gente pensa a saúde como uma saúde criativa, enfim, para habitar o corpo de vocês, não como um limite carnal, corpóreo, mas como um universo inteiro onde vocês podem caminhar e encontrar diversas mulheres e histórias e experiências que vocês jamais iam chegar se ficassem só pensando e tentando acessar com a mente. Vamos juntas? Então se inscreve no canal, dá joinha aqui embaixo, compartilha com as amigas. Eu quero muito que esse canal se torne um ponto de encontro pra gente partir nas nossas aventuras, rumo aos nossos corpos, rumo às histórias que eles têm pra contar pra gente. Nossa.